Como anda a sua vida sexual? Se houve traição, é possível perdoar e continuar como era antes? Dá para reacender aquela chama, aquele fogo que tinha no início do casamento? Começa agora o Comunhão Entrevista. Nunca o assunto sexualidade foi tão importante na vida do crente como atualmente. Assuntos como o adultério, o fogo que está se apagando no relacionamento, têm permeado a vida de muitas famílias cristãs que acabam, às vezes, até no divórcio. Mas para falar sobre esse delicado, mas importante assunto, nós convidamos um especialista na área, pastor Emerson Mafissoni. Ele é, além de ser pastor, ele é psicanalista, terapeuta sexual, terapeuta familiar, é fundador da Escola de Homens e vai falar um pouquinho sobre todo esse universo aqui no Comunhão Entrevista. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no Comunhão Entrevista. Obrigado, Cristiano. Obrigado à Comunhão, que abre as portas, me recebe aqui. E é um prazer poder estar com você e poder falar de um tema tão importante. É verdade. Vamos começar um pouquinho, pastor, para que as pessoas o conheçam o seu ministério. O senhor comentava comigo que está completando 10 anos o ministério, é isso? A Escola de Homens completa um pouquinho sobre 10 anos, é um ministério voltado para o segmento masculino. E Deus tem feito uma grande obra, né? Todo mundo sabe, em qualquer lugar do mundo, que o homem hoje é a matéria-prima mais escassa do mundo. E a própria Bíblia comprova isso. Isaías 4, verso 1, que 7 mulheres brigariam por um homem. E Isaías 13, no verso 12, que encontrar homens de verdade seria tão difícil como encontrar ouro puro de Ofir. Deus tem abençoado, tem realinhado, tem avivado, tem salvado. E nós temos 2 grandes alvos. Avivar os 30 milhões de homens que estão dentro da igreja evangélica brasileira, para que esses 30 milhões de homens possam alcançar os 70 milhões de homens no Brasil que não nasceram de novo e carreguem mais do primeiro Adão. Ao longo desses 10 anos, pastor, acredito que o senhor deva ter viajou por muitos lugares, visitou muitas igrejas, independentemente da denominação, e eu acredito que o senhor deva ter também lidado com muitas histórias marcantes. Muitas histórias marcantes. Eu sei que o nosso tempo não permite, mas dá para falar mais ou menos quantas famílias foram impactadas com o seu trabalho? Meu amigo, são 10 anos de estrada, ministrando dentro do Estado, fora do Estado e fora do Brasil. Nós colocamos aí milhares de famílias e, como você disse, tem muitos casos que não só marcam, mas chamam a atenção. E eu poderia passar aqui o resto do programa elencando e falando sobre cada um deles. A grosso modo, quais são os 3 pilares mais importantes que nós trabalhamos hoje? Relacionamento familiar. Segundo, sexualidade, e aí envolve perversão sexual, compulsão sexual, parafilias, e geralmente o que está por detrás disso é a pornografia. E o terceiro é a violência doméstica. Então, são muitos casos, são muitos anos de trabalho, mas acima de tudo uma certeza que estamos no caminho certo. Deus tem salvado muitos homens, tem despertado muitas igrejas e tem restaurado muitos lares acima de tudo. Uma informação importante, Cristiano, o Barna, que é americano, o Instituto Americano, ele fala que quando a criança caminha para a igreja, 2% da família acompanha. Quando a mulher da casa se converte e caminha para a igreja, 17% da família acompanha. Quando o homem da casa se converte, em 93% dos casos a família acompanha. Então, meu juízo, o homem não é problema, o homem é solução. Tá certo. Depois do nosso bate-papo, você vai poder conferir aqui as redes sociais do pastor para você conhecer mais esse ministério, ok? E se aprofundar sobre esse assunto que é muito importante para você e sua família e sua igreja. Tá certo? Pastor, agora nós vamos começar com algumas perguntas que eu tenho certeza que quem está nos assistindo e tem interesse em saber, porque são assuntos atuais que têm mexido com a congregação de uma forma geral. Primeiro, pastor, o que fazer, por exemplo? Nós temos visto que muitos casais reclamam, mas não sinto mais o fogo, não sinto mais aquela chama, e tem servido até de motivo para adultério, para poder separar. Muita gente às vezes procura, né, as redes sociais, acaba tendo caso com outras pessoas de forma até virtual, e quando quando você vai perguntar o porquê, alega isso. Não, diminuiu a chama, diminuiu o fogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se realmente esse é o motivo, se tem como recuperar isso. Bom, poucas palavras, né? Porque é bem bacana o tema e ele é bem profundo. Sexo foi, sexo é e nunca deixará de ser o calcanhar de Aquiles de qualquer sociedade.
É a nível de Brasil e é em especial também dentro das nossas igrejas hoje. Então, vale salientar algumas informações importantes, né? Disfunção sexual. Quais são as disfunções sexuais femininas mais prevalecentes? Anorgasmia, dificuldade dessa mulher alcançar o orgasmo, dispareunia, que é a dor na hora da relação, e, em casos muito pequenos, a contração vaginal, que é o vaginismo. São as principais disfunções sexuais femininas hoje. Vamos lá. Quem sente dor, por certo, em algum momento vai fugir dela. Então, você pode, respondendo a pergunta do lado feminino, alguns motivos, esses motivos, né, ou são psicogênicos, ou tem a ver com saúde, que envolvem essa diminuição da procura pelo sexo. Acabei de falar. Do lado masculino, quais são as disfunções mais prevalecentes? Ejaculação precoce, 1/3 dos homens sofrem ejaculação precoce, e disfunção erétil, que é a incapacidade desse indivíduo manter o pênis ereto na relação. Esse é um problema físico, tá? Obviamente falando, temos problema de convivência, relacionamento, né? A mulher moderna hoje, ela geralmente, né, do modo geral, ela acorda muito cedo, sai de casa muito cedo, trabalha o dia todo, geralmente nem sexo pensa. Então aqui já vai uma resposta que por certo você me fará mais à frente. O que fazer para apimentar a relação? Né? Fala a estatística que um casal, depois que vai morar junto, depois de 2 anos e meio, nem de língua beija mais. Então, um dos motivos que vão arrefecer, né, essa paixão, essa libido, esse tesão, este fogo, né, é a falta de erotismo no âmbito do casamento. Tinha antes de casar e depois que casa, né, você vê, 2 anos e meio não se beija mais de língua, por exemplo. Então, depois de estar casado, bate no mesmo teto da convivência, você abandona o erótico. Isso que eu ia te perguntar, assim, tem muita gente que está nos assistindo agora e que confunde erotismo com pecado. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, o casal, Paulo fala que o corpo da mulher pertence ao marido, o marido pertence à mulher. Então, o casal tem liberdade de, por exemplo, usar uma lingerie, usar uma peça provocativa, né? Então, se de repente está com o seu cônjuge aí, né? Seja homem ou seja do lado feminino. Então, se ele é sensitivo, né? Se ele gosta de toque, se ele é auditivo, ele gosta de ouvir, se ele é visual, ele gosta de ver. O casal tem que se entender nesse sentido, concorda? E aí entra o lado erótico, é você mandar uma mensagem durante o dia, passar a mão no telefone, ligar, você pensar em sexo. Não é pecado pensar em sexo, casado, não é pecado pensar em sexo, não é pecado ter as preliminares. Tem alguém que deu aula melhor de preliminar do que Salomão lá em Cantares, tá certo? Então são mecanismos para não deixar, tá certo, essa poeira baixar, assim como também gerar sempre o desejo de estar fazendo, né? Que é o mais importante. É porque tem gente que às vezes deixa para fazer tudo isso depois que separa, né? Depois que separa, vai cuidar da saúde, vai cuidar do corpo. E por que não faz isso antes? E uma informação importante, eu estou completando agora, 25 de agosto, 31 anos de casado. Casei com 19 anos de idade, estou casado já praticamente 31 anos com a minha mulher. Sexo para um casal longevo, né? Vai chegar um momento que não vai importar mais a quantidade, vai importar a qualidade. E para que a qualidade ela possa ter a sua valia, então uma dica para os casais aí que estão com 15, 20, 30, 40 anos de relacionamento, que sexo de qualidade dá trabalho. Sexo de qualidade dá trabalho. Então é um tempo de entrega, é um tempo separado, um tempo a sós, envolve uma viagem, envolve um jantar romântico, envolve um almoço romântico, enfim. Esse casal que está muito tempo de convivência, eles têm que dar o jeito deles para que essa relação ela possa manter-se, né, lá em cima naquele clima, né? Pastor, ainda sobre esse assunto da intimidade, eu queria falar um pouco sobre a permissividade, porque tem aquela pergunta, né, entre 4 paredes vale tudo? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que também pode ser uma coisa que traga problemas para o casal, né? Entre 4 paredes vale tudo, desde que o casal esteja em concordância. Agora, algumas observações importantes, tá? Vou falar como pastor e como quem milita já há muitos anos, tratando questões que envolvem pornografia e compulsividade. Não aconselho nenhum casal, seja ele cristão ou não, a trazer para o leito, para o relacionamento, a pornografia. Pornografia, ela é extremamente viciante, ela é extremamente deturpadora, tá? E ela vicia 50 vezes mais do que a heroína. E quem é que está por trás da pornografia? Principado da porneia. O que rege o Principado da porneia?
toda sorte de males e pecado. Adultério virtual, estupro, né, crimes sexuais, toda sorte de abusos e por aí vai. Então, existem outras maneiras desse casal apimentar essa relação. A pergunta que mais me fazem nas palestras é: sexo oral pode? Sexo anal pode? Né? Eu não vejo base para o sexo anal. Quando você vai estudar, por exemplo, a arquitetura de uma vagina, ela é preparada, recebe 5 vezes mais sangue que um pênis, né? Ela lubrifica, umidifica, o clitóris aí chega a 8 centímetros, tem 10 mil terminações nervosas na sua glande e por aí vai. A vagina ela é preparada para receber, um ânus não. Então, também não aconselho um casal cristão fazer sexo anal. Tá? Ânus não lubrifica, a relação sexual anal ela é dolorida, dolorosa, então é um caminho também que eu não aconselho. Agora, vai também salientar que muitas pessoas que têm o fetiche pelo sexo anal, na maioria das vezes, 90% dos casos, tem a pornografia como um combustível que alimenta essa tara. Tá? Para nós terminarmos esse bate-papo, pastor, eu queria saber um pouquinho sobre a questão da traição. Muita gente que está nos assistindo agora ou traiu ou já foi traído. E aí vem aquela questão: está casado, deve-se perdoar a traição? É possível seguir em frente? A Bíblia fala sobre perdão, tá? E é importante falar para você, homem, para você, mulher, 6 em cada 10 homens brasileiros hoje veem pornografia. Só em uma plataforma muito famosa aqui no Brasil, nós temos 22 milhões de homens que acessam, cadastrados. 25% das mulheres de fase adulta veem pornografia hoje. Então, imagina-se que o adultério ele se dá apenas no coito, né? Só a pessoa encontrar com a outra e ter o contato físico. O adultério acontece também hoje de forma virtual, de forma mental, acontece nos galanteios, nas paqueras. Então você que é casado, palavra de Deus para a sua vida, né? Resistir ao diabo, resista, não demore. Quem está de pé, cuida para quem não está de caia. Quem está de pé, cuida para quem não caia, é a expressão correta. Então, vigilância total. Houve o deslize, né? Houve um lado, ou ambos os lados aí cometeu o deslize, houve traição. A Bíblia ela sempre vai abrir a porta para que haja o perdão, a reconciliação e também a restauração. Ah, pastor, fui traído já muitas vezes, então você tem um parâmetro e tem aí a sua consciência para seguir sua vida. Então, para você que está aqui me assistindo nessa entrevista, né, nesse podcast, muito cuidado. Pior inimigo do homem em particular é o ócio. E tem muita gente desvendando por esse caminho. Estava na palestra, o indivíduo falou assim: pastor, eu estou querendo largar minha esposa não gosta de sexo. Falei assim: qual a rotina da sua esposa? Ela acorda às 4 da manhã, pega o ônibus às 5, trabalha até 7, chega às 8. Você não casou com a mulher, você casou com a máquina. Então é bem provável que essa mulher ela nem tenha força física para querer sexo. Então você está me assistindo aqui agora, né? A relação marido e mulher, relação família, é uma parceria, né? Muitos homens reclamando que estão passando fome de sexo e tal, mas a rotina dessa esposa. Muitas vezes esse indivíduo ele não colabora dentro de casa, ele não corrobora com os afazeres domésticos, ele não ajuda a educação dos filhos e por aí vai. Então, são temas, né, que se a gente for conversar e explanar mesmo, a gente fica muito tempo, mas só para dar umas dicas nesse sentido. Então aí, a Bíblia fala sobre perdão, a Bíblia fala sobre restauração, a Bíblia fala sobre perdoar. Agora, antes que aconteça, converse, busque ajuda, busque um terapeuta, aconselhamento com o seu pastor, dá para poder virar a página. Por quê? O adultério, ao meu juízo, nada mais, nada menos, ele é uma incisão com bisturi sem anestesia. Porque marido e mulher tornaram-se a sua carne. Se entrou um corpo estranho, você vai ter um problema grave para resolver. Tá certo, pastor. Olha, esse assunto é muito interessante. Agora, existem outros temas, como o cristão pode ir ao motel? O cristão pode usar brinquedos eróticos? Esse e outros assuntos nós vamos conversar num outro bate-papo que nós vamos ter aqui também no Comunhão Entrevista. E gostou do que nós conversamos aqui? Então, não deixe para curtir, clicar, comentar e compartilhar. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço. E agradecemos vocês que nos assistiram até agora, tá certo? Comunhão Entrevista fica por aqui.